Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Deus é compassivo, gracioso e tardio em irar-se. Há muitas pessoas que não compreendem a ira de Deus. Há pessoas que pensam que o Deus do Antigo Testamento é o Deus que se ira e o Deus do Novo Testamento é o Deus que ama. Visão equivocada da Bíblia e entendimento errado de Deus. Há outras pessoas que pensam que quando Deus se ira, ele perde o controle emocional, intelectual, mental. Outra compreensão equivocada de Deus, da palavra de Deus. Há pessoas que pensam que a ira de Deus só tem lugar na eternidade, no futuro, e não no tempo, e não no presente. Esta é uma outra visão equivocada, na verdade. Não tem base na Bíblia. É uma compreensão errada da palavra de Deus. Há pessoas que pensam que amor não tem coisa alguma a ver com ira. Se Deus é amor, Deus não pode, não deve ficar irado. Meu querido amigo, a Bíblia da igreja primitiva, a Bíblia de Jesus, era o Antigo Testamento. Na Bíblia nós temos apenas um Deus, o Deus que ama e o Deus também que se ira. É verdade. A Bíblia nos ensina que quando Deus se ira, ele não perde o controle emocional, mental, não. A Bíblia nos ensina que quando Deus se ira, ele não se despe de amor, de justiça. Na verdade, na ira de Deus, nós encontramos a justiça de Deus. Nós encontramos o amor de Deus. E a ira de Deus se revela no tempo e na eternidade. Ao longo da história do povo do Senhor, nós encontramos a revelação nas páginas da Bíblia da ira de Deus e do amor de Deus. E de uma maneira mais radical, singular, nós encontramos na cruz do Calvário, na morte de Jesus, a convergência da ira de Deus e do amor de Deus. As duas coisas ali. Nós aprendemos que, pelo sacrifício de Jesus, por causa da sua morte, nós encontramos vida. Pelas suas feridas nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ali nós encontramos o amor de Deus também. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O apóstolo Pedro diz que Deus não quer que ninguém se perca, porque ele é longânimo. Sim, ele é tardio em irar-se. Essa é a ideia da palavra longânimo, paciente, tolerante, quando essas palavras estão relacionadas a Deus. Significa dizer que ele é tardio em irar-se. Ele quer que todos se arrependam. Quando nós abrimos a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, nós aprendemos que aquele que crê no amor de Deus, na graça de Deus, ele não tem medo da ira de Deus, porque ele sabe que Deus é rico em perdoar e ele tem prazer em perdoar. Ele não tem prazer em se irar, mas ele se ira não necessariamente contra nós, mas contra as nossas mentiras, as nossas maldades, o ódio no nosso coração, a arrogância, o egoísmo, a vaidade, a presunção, contra todas essas coisas. Deus é como um pai, uma mãe. Imagine uma mãe que vê um filho seu enganando o outro filho, roubando, mentindo, trapaceando. Como essa mãe não vai ficar irada? Como esse pai não vai ficar cheio de ira? Sim, a ira
é um sinal de amor, de justiça. Seria um desastre termos um Deus que não se ire, que não fique irado. Então, nós encontramos esse ensino nas Escrituras. No livro de Moisés, na Torá, nós encontramos no livro do Êxodo, no capítulo 34, Deus se revelando a Moisés, revelando ao povo dele como um Deus compassivo, gracioso e tardio em irar. A palavra traduzida, a expressão tardio em irar-se, vem de duas palavras no hebraico. É a palavra erer, apaim. Erer é um adjetivo que significa comprido, longo, grande. E a palavra, o substantivo apaim, significa nariz. Vem de af, nariz. A ideia é que Deus tem um nariz grande, porque no hebraico, a pessoa que fica irada, que a sua ira se acende, a ideia é que seu nariz pega fogo, fica vermelho. Esta é a ideia. Então é o verbo harar. Na história de Potifar com José, diz-nos a Bíblia que a ira de Potifar se acendeu contra José quando Potifar soube, era uma mentira, mas ele soube que José havia tentado seduzir sua mulher. Então, o verbo lá é o verbo harar e o substantivo é o substantivo af, né? Ou de apô, o nariz dele, na verdade. Diz-nos o texto bíblico que vai rar apô, acendeu-se o seu nariz. Seu nariz ficou vermelho, ficou ardendo, ficou pegando fogo, na verdade. E como o texto de Moisés, em Êxodo 34, 6, diz que o nariz de Deus é grande, erer apaim. E por isso que não fica todo vermelho, não fica todo incendiado. Demora bastante. Por isso é que ele é tardio em irar-se. E nós encontramos isto, a mesma ideia, em várias outras passagens da Bíblia. Nós encontramos, por exemplo, no Salmo 103, versículo 8, que o Senhor é tardio em irar. Jonas, capítulo 4, versículo 2. Jonas disse para Deus: Senhor, o Senhor é tardio em irar, o Senhor não tem pressa de ficar irado. O Senhor é paciente, tolerante com os meus inimigos também. Deus é tolerante com Jonas também, com você e comigo. O profeta Naum disse a mesma coisa no capítulo 1, versículo 3, que Deus é tardio em irar-se. No livro de Provérbios, nós aprendemos que o homem sábio, ele é tardio em irar-se, ele é longânimo, ele tem esse atributo que pertence a Deus, esta marca, essa qualidade de Deus. Ah, meu querido amigo, como seria bom se você e eu fôssemos como Deus, longânimos, tardios em irar, pacientes, tolerantes. Como nós precisamos aprender esta verdade de Deus, conhecer esta verdade, proclamar e ensinar esta verdade com misericórdia, com paciência. Como nós precisamos praticá-la com fé e humildade. Como nós precisamos revelá-la em nosso lar, na igreja, no trabalho, no trânsito, em todos os lugares. Porque assim é que nós seremos felizes. E é assim que faremos outros também felizes, revelando as marcas de Deus, a compaixão, a graça, a longanimidade, a paciência.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que Ele seja paciente, longânimo. Um forte abraço.